Olá, sejam todos e todas muito bem-vindos e bem-vindas. Eu sou Beto Ramos e esse é o programa Café com Espiritismo. Um programa diário que aborda temas da filosofia, de conhecimentos gerais e de espiritismo. A verdade é o conhecimento que liberta. Bom dia! Hoje é sexta-feira, 18 de junho de 2021 e está no ar Café com Espiritismo. Notícias, informações, mensagens e dicas importantes. Você só acompanha aqui no Café com Espiritismo. A gente já começa trazendo para vocês as efemérides, os fatos históricos, o dia na história e as personalidades. Dia na história. – 18 de junho é a data de nascimento do sociólogo, cientista político e professor universitário, escritor, político fluminense Fernando Henrique Cardoso. Nessa ocasião nasceu o sambista fluminense Paulo Benjamin, o Paulo da Portela. Nasce a cantora e compositora baiana Maria Bethânia. 18 de junho é a data da fundação da maior denominação evangélica do Brasil, a Assembleia de Deus. É também o Dia Nacional da Imigração Japonesa, comemorado por brasileiros, conforme a Lei 11.142 de 2005, que marca a data da chegada ao Brasil do navio japonês Kasato Maru, que aportou na cidade brasileira de Santos em 18 de junho de 1908. Você sabia que 18 de junho é o Dia Nacional do Químico e também o Dia Nacional do Tambor de Crioula? É nessa ocasião que se comemora o Orgulho Autista, um dia que marca a data da criação da Aspias, Autistas para a Liberdade, que foi constituída em 18 de junho de 2004, que se converteu na primeira instituição mundial a utilizar o termo orgulho relacionado ao autismo, com o fim de educar o público em geral sobre o desconhecimento das questões relacionadas com o autismo. 18 de junho é a data de nascimento do engenheiro agrônomo do Ministério da Agricultura e político fluminense Bernardo Sayão, que teve como principal projeto o desenvolvimento da região central do Brasil. Ele morre tragicamente na construção do trecho norte da Transbrasiliana, a famosa Belém-Brasília. Viver bem. Dicas de como conviver harmoniosamente em todas as fases da vida. Para você que busca sua melhora individual, temos dicas de esportes, alimentação saudável, leitura edificante, hábitos espíritas e profissões. Viva bem e favoreça sua saúde física, mental e espiritual. Aqui no Café com Espiritismo, a dica de hoje é leitura edificante. E quem vai fazer esta indicação é ninguém menos do que Allan Kardec. Seus conselhos constam do item 35 do capítulo do Método, que está na obra O que é o Espiritismo, em sua primeira parte. Ali, Allan Kardec vai aconselhar que para aqueles que quiserem adquirir as noções preliminares do Espiritismo, será necessário ler as obras desse mesmo autor, começando por O que é o Espiritismo, que ele então descreve. Trata-se de uma brochura de 100 de páginas somente, contendo uma exposição sumária dos princípios da doutrina espírita, fazendo um apanhado geral desta. E isto vai permitir ao leitor apreender do conjunto dentro de um quadro bem restrito. Em poucas palavras, ele já percebe o objetivo e pode julgar do seu alcance.
Aí se encontram, além disso, as respostas às principais questões, bem como às objeções que os novatos se sentem naturalmente propensos a fazer. Essa primeira leitura, que muito pouco tempo vai consumir daquele que quer conhecer o Espiritismo, é uma introdução que facilita um estudo muito mais aprofundado. A nossa segunda dica e conselho de Allan Kardec é a leitura de O Livro dos Espíritos, uma obra que contém a doutrina completa, como a ditaram os próprios espíritos, trazendo toda a filosofia e todas as suas consequências morais. É a revelação do destino do ser humano, a iniciação no conhecimento da natureza dos espíritos e nos mistérios da vida depois da morte. Quem o lê compreende que o Espiritismo objetiva um fim sério, que não constitui um frívolo passatempo. Tem mais dicas de Allan Kardec, mas nós vamos trazer nos próximos episódios. Até lá! Notícias do Brasil e do mundo é aqui no Café com Jornal. Foi publicada nesta última sexta-feira, do dia 11 de junho de 2021, no Diário Oficial da União, a Lei 14.172, que determina o repasse de 3,5 bilhões para garantir o acesso à internet com fins educacionais para alunos e professores da educação básica pública. A norma só foi possível após o Congresso Nacional rejeitar o veto total do Presidente da República. A lei determina o repasse desse valor para estados, Distrito Federal e municípios investirem na ampliação do acesso à internet. As fontes de recursos para o programa serão o Fundo de Universalização dos Serviços de Telecomunicações FUST e o saldo correspondentes à meta não cumpridas dos planos gerais de universalização do serviço telefônico fixo. Além disso, metade dos recursos poderá ser usada para aquisição de celulares ou tablets que possibilitem acesso à internet. Esses equipamentos poderão ser cedidos a professores e alunos em caráter permanente ou temporário, a critério dos governos locais. Reportagem Larissa Lago. Foi sancionada também na última sexta-feira do dia 11 de junho de 2021 a Lei 14.171, o que diz que mulheres provedoras de família que não receberam as 2 cotas de auxílio emergencial a que teriam direito poderão receber o benefício de forma retroativa. A lei prioriza a mulher como provedora para receber o auxílio emergencial destinado à família monoparental, ou seja, aquela em que a guarda dos filhos ou dependentes seja exclusiva de um dos pais. A lei do auxílio emergencial durante a pandemia de Covid-19 previa o pagamento de 2 cotas no total de R$ 1.200 ao provedor de família monoparental, independentemente do sexo. A norma garante o pagamento retroativo ao genitor ou genitora que teve seu benefício subtraído ou recebido indevidamente em virtude de conflito de informações sobre a guarda de filhos em comum. Reportagem Larissa Lago. Amor à sabedoria. Está no ar o Filosofando. Para descobrir verdades permanentes sobre o mundo, o ser humano deve confiar somente na lógica e no pensamento. Quem disse isso foi Parmênides. Parmênides de Eleia viveu na região da Grécia, onde hoje é o sul da Itália, entre os anos 515 a 490 a.C. Ele escreveu um longo poema sobre o poder da lógica e do conhecimento, e concordava com Heráclito quanto ao conhecimento empírico ser subjetivo, pois ser é a mesma coisa que pensar. Com argumentos estritamente lógicos, ele criou uma concepção interessante sobre o tempo. Tudo o que existe é o presente imediato. Falar sobre o passado e o futuro é um simples falar, já que nenhum dos dois tem existência real. Parmênides ainda é admirado pelos filósofos contemporâneos por aceitar toda e qualquer conclusão que fosse o resultado de um argumento dedutivo rigoroso,
por mais estranha que a ideia pudesse ser. Café com Espiritismo. É hora da mensagem espírita. A melancolia. Sabeis por que uma vaga tristeza se apodera por vezes de vossos corações e vos faz sentir a vida tão amarga? É o vosso espírito que aspira à felicidade e à liberdade, mas ligado ao corpo que lhe serve de prisão, se cansa em vãos esforços para escapar. E vendo que esses esforços são inúteis, cai no desânimo, vendo o corpo sofrer sua influência com a languidez, o abatimento e uma espécie de apatia que de vós se apoderam, tornando-vos infelizes. Acreditai no que vos digo e resisti com energia a essas impressões que vos enfraquecem a vontade. Essas aspirações de uma vida melhor são inatas no espírito de todos os homens, mas não a busquei neste mundo. Agora que Deus vos envia os seus espíritos para vos instruírem sobre a felicidade que vos está reservada, esperai pacientemente o anjo da libertação, que vos ajudará a romper os laços que mantêm cativo o vosso espírito. Pensais que tendes a cumprir durante vossa prova na terra uma missão de que já não podeis duvidar, seja pelo devotamento à família, seja no cumprimento dos diversos deveres que Deus vos confiou. E se no curso dessa prova, no cumprimento de vossa tarefa, virdes tombarem sobre vós os cuidados, as inquietações e os pesares, sede fortes e corajosos para os suportar. Enfrentai-os decisivamente, pois são de curta duração, e deve vos conduzir junto aos amigos que chorais, que se alegrarão com a vossa chegada e vos estenderão os braços para vos conduzirem a um lugar onde não tem acesso às amarguras terrenas. O Evangelho segundo o Espiritismo, no texto ditado pelo espírito François de Geneve, em Bordeaux, na França, convida para o conhecimento íntimo. Sua questão inicial poderia ser formulada assim: você sabe por que a depressão nos atinge? Tristeza, insatisfação com a vida, traz como causa a não aceitação do espírito com a prova da encarnação. Como um pássaro preso na gaiola que deseja bater as asas e voar livremente, assim é o espírito preso ao corpo. Devendo se ligar a um corpo por um período de tempo, mas se negando ao cumprimento dessa lei, o espírito rebelde luta, mas seus esforços são em vão. Nessa luta contra o que é inexorável, vem o desânimo, o abatimento, o cansaço, uma espécie de apatia. O espírito procura se desligar e cai na inação. Mas encarnação é vida, e vida é movimento. O caminho é resistir, porque o resultado desse processo, sem dúvida, é a infelicidade. Pois o espírito sabe que deixou de aproveitar um tempo que não mais voltará. Querer uma vida melhor é natural e até necessário. Mas na terra, isto é, na matéria, não haverá verdadeira felicidade para o espírito. Em tudo que se vá realizar, é necessário aceitar como se fosse uma missão. Quando chegarem as inquietações, coisas naturais para os espíritos em progresso,
É preciso reunir coragem e força interior, enfrentando toda situação com decisão. O trabalho, nesse caso, faz parecer que o tempo esteja mais rápido e a vida mais curta. A inércia não traz bons resultados. No mundo dos espíritos, há uma grande torcida de muitos deles por nós. Eles nos aguardam com alegria. Lá não há sofrimento para quem não sofreu com antecedência. Então acabou, pessoal. Mas não se esqueça de se inscrever, hein? Deixe o seu comentário e a sua impressão. Um abraço, até o próximo Café com Espiritismo. Tchau! Este foi o nosso programa Café com Espiritismo. Um oferecimento de Instituto Revelare. Se inscreva em nosso canal, acione o sino das notificações e se torne membro para apoiar os projetos. Nós nos encontramos no próximo episódio.